Olá, eu sou a professora Kessia Montezuma e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. E se você quer passar nos concursos das carreiras educacionais, você precisa dominar a LDB. E hoje eu trouxe 50 questões que vão te auxiliar na sua preparação. Então, vamos treinar? Vamos dominar esse tema? Então, vamos para resolver as nossas 50 questões de LDB. Mas antes, eu vou deixar aqui para você o material que está na descrição do vídeo. E você pode também acessar o nosso material por meio dos nossos grupos de estudos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. O link desses grupos também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos juntos resolver as 50 questões de LDB. E vamos começar, eu já vou aproveitar e deixar aí para você também as minhas outras redes sociais. Nós temos aqui o meu Instagram, que é @KessiaMontezuma. Tem também o Telegram, que é o Pedagogia Total. Vamos lá, galerinha. 50 questões para você gabaritar LDB, se de fato você quer ser aprovado nos concursos das carreiras educacionais. Vamos para a nossa primeira questão. O enunciado traz para a gente o seguinte: segundo o artigo 31 da Lei Federal 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a avaliação na educação infantil, letra A, enfoca o desenvolvimento das competências emocionais da criança? De jeito nenhum. Então, esse item, essa alternativa, para a gente já está descartada. Letra B, ocorre mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. E aí sim, ó, nós já achamos o gabarito conforme o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A educação infantil na educação infantil, vai existir avaliação? Com toda certeza. É isso que o artigo 31 da LDB traz para nós. Mas como se dará essa avaliação? É o que está na nossa letra B. Mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Avançando, então, vamos para a nossa questão número 2. Com base na composição dos níveis escolares apresentada pela Lei 9394/96, assinale V para as assertivas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. Então, vamos analisar. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios. Essa afirmativa está verdadeira. São todas as formas que a LDB disponibiliza para que os sistemas de ensino organizem a educação básica. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar não pode admitir formas de progressão parcial. Falso, tá? Essa afirmativa é falsa porque podem sim admitir outras formas de progressão parcial. A carga horária mínima anual deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas. Aqui também uma afirmativa verdadeira. Lembrando que após a reforma do ensino médio, a chamada reforma que modificou a estrutura curricular do ensino médio, a carga horária foi ampliada anualmente, devendo ainda, de forma progressiva,
será aumentada para 1.400 horas. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações à sua adequação às peculiaridades da vida rural de cada região. Isso aqui também está correto, tá? É uma afirmativa verdadeira. Então, após aqui a análise das assertivas, qual é a sequência que corresponde ao gabarito da questão? É o que está na letra C. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Aqui vocês viram que foram abordados diferentes temas que são contemplados aí na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lembrando a você o seguinte: todas essas 50 questões que foram colocadas aqui nesse nosso simulado, nessa nossa preparação, nesse nosso treino, são questões dos temas mais cobrados da Lei de Diretrizes e Bases, aqueles temas que são mais recorrentes. Então, o seu treino está totalmente direcionado para aqueles artigos, para aqueles temas, para aqueles conteúdos que são recorrentemente cobrados nos concursos das carreiras educacionais, tá bom? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. De acordo com o artigo 13 da Lei da LDB 9394/96, são incumbência dos docentes. Antes da gente trabalhar aí os itens, analisar as assertivas que foram colocadas nessa questão, é importante destacar o quê? Que o artigo 13 é o artigo que trata das incumbências, das responsabilidades, das atribuições dos docentes, ou seja, dos professores. A LDB usa um artigo próprio para designar quais são essas incumbências, essas atribuições, essas responsabilidades. E é um dos artigos que são mais cobrados aí em prova. Então, vamos analisar aqui a primeira assertiva. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Aqui está dizendo que isso é uma incumbência de docentes e está correto, tá? Então, já vamos colocar aqui, participar da elaboração. A proposta pedagógica, lembrando que é a mesma coisa ou é o sinônimo de projeto político pedagógico, tá bom? Assertiva 2. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Isso aqui também é uma atribuição, uma incumbência de docente, portanto, a assertiva está correta. 3. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Aqui, ó, nós vamos colocar que essa assertiva, ela está errada. Por quê? Porque isso não é uma incumbência do docente. Promover ambiente escolar, ou seja, que aquele estabelecimento de ensino seja um local seguro. Isso é uma atribuição do próprio estabelecimento de ensino, ou seja, da gestão, da direção daquela unidade escolar, e não do docente. Portanto, está errado esse item 3. Vamos para o 4? Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz na escola. Aqui também nós vamos colocar que está errado. Por quê? Porque existe essa incumbência? Sim, ela está prevista na LDB. Entretanto, ela não é uma incumbência do docente, e sim do estabelecimento de ensino. E aí, baseado nas nossas análises, está correto o que se afirma em. Onde está correto? Apenas no item 1 e 2. Portanto,
o gabarito da nossa questão é a letra A. E eu vou aproveitar essa oportunidade para chamar a tua atenção justamente para o que as bancas gostam de fazer em relação ao que é incumbência de docente e o que é incumbência de estabelecimento de ensino. Elas têm tanto o estabelecimento de ensino quanto os docentes têm atribuições e responsabilidades parecidas, não são iguais. E por conta dessa similaridade, dessa aparente similaridade, as bancas gostam de trocar ou confundir. E para isso, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês o link para uma playlist que tem aqui no meu canal sobre a LDB. Mais uma vez, eu ressalto a importância de você que quer, de fato, ser aprovado em concurso das carreiras educacionais, você precisa dominar, você precisa saber tudo de lei de diretrizes e bases da educação nacional. Portanto, essa playlist no meu canal vai te ajudar a você dominar. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Então, bora avançar para a nossa questão 4. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de. Então, a gente quer saber as incumbências dos estabelecimentos de ensino, ou seja, das escolas. Letra A. Executar a proposta pedagógica elaborada pela Secretaria de Educação. Errado, tá? E por que que tá errado? Porque a proposta pedagógica, ela não é elaborada pela Secretaria de Educação. O estabelecimento de ensino, ele vai executar a proposta pedagógica da sua instituição de ensino, né? Da sua escola. Mas essa proposta, ela não é elaborada pela secretaria, e sim pela sua própria comunidade escolar. Letra B. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Correto. Aqui, tá certinho. E nós já vamos marcar aqui o gabarito, porque essa sim é uma incumbência do estabelecimento de ensino. Portanto, letra B é o gabarito da nossa questão 4. Lembrando a vocês, usa o artigo da LDB, que vai trazer as incumbências dos estabelecimentos de ensino, vai ser o artigo 12, tá bom? Ele é que traz as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Bora para frente, questão 5. A Lei de Diretrizes e Bases, 1996, aponta que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Com relação ao município, é de sua incumbência, letra A, oferecer o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio. Aqui, essa alternativa da letra A está errada, porque essa não é uma incumbência de município. Letra B, baixar normas gerais sobre cursos de educação básica e superior. Também não é uma atribuição de município, segundo a LDB. Letra C, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Aqui sim, essa aqui está correta. Portanto, o gabarito da nossa questão 5 é a letra C. E aqui, eu vou chamar a sua atenção também, mais uma vez, sobre os artigos que tratam das incumbências dos entes federados. A gente sabe que é dever do Estado ofertar a educação. O Estado vai designar, vai atribuir essa oferta aos seus entes federados, União, estados, DF e municípios. Cada um desses entes,
em regime de colaboração, vai organizar a oferta dessa educação pública, gratuita e obrigatória para os seus estudantes. Portanto, cada um desses entes federados terá a sua competência. E onde é que você vai achar isso lá na LDB? No artigo 9º, você vai ter as incumbências do ente federado União. No artigo 10, você vai ter as incumbências que são dos entes federados estados. E no artigo 11, você vai ter as incumbências que são próprias dos entes federados municípios. Saber quais são as incumbências desses entes federados em relação à oferta da educação nacional é fundamental, porque isso cai em prova, igual na nossa questão 5, tá bom? Então, ó, gabarito da questão 5, letra C. Bora avançar, vamos para a nossa questão 6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que o acesso à educação básica obrigatória é letra A, direito público subjetivo. Letra B, direito privativo da criança. Letra C, dever essencialmente estatal. E letra D, dever público infraconstitucional. E aí, gente, o que você colocaria? Qual o gabarito que você marcaria nessa questão? Não existe outro que não seja o que está contemplado aonde? Na letra A. Porque a educação básica obrigatória. Lembrando, quando a gente falar de obrigatoriedade, nós estamos falando da educação que será ofertada na faixa etária dos 4 aos 17 anos, que vai compreender quem? A pré-escola, vai se estender a ensino fundamental, todo ele com duração de 9 anos, e também o ensino médio. Então, essa aqui, ó, é a chamada educação básica obrigatória. Essa educação é que se constitui o que é o gabarito da nossa questão, letra A, um direito público subjetivo, tá bom? Vamos lá, questão 7. Leia as afirmativas a seguir. 1. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é prevista na Lei 9394/96. Correto. Isso, segundo a LDB, se constitui um princípio da educação nacional que é elencado no artigo 3º, tá bom? 2. A escola deve assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, além das demais ações planejadas, com o objetivo de promover o desenvolvimento do estudante no meio educacional, conforme previsto na Lei 9394/96. Corretinho também, tá bom? Cumprir aí, né? Ou assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula é, sim, o que determina a LDB. Para quem? Para os estabelecimentos de ensino. Então, marque a alternativa correta. Se as duas estão corretas, o gabarito é o que está na letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. Belezinha? Tranquilinho? Então, bora avançar, vocês estão vendo que as questões que estão cobradas aqui no nosso mix de exercícios tem contemplado aí os diversos temas e os temas mais cobrados aí sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Questão 8.
De acordo com a Lei 9394/96, uma das incumbências dos professores, ou seja, né, gente, dos docentes, tá? Dos docentes mais uma vez, cobrando aí o artigo 13 da LDB. Letra A. Definir a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É competência do docente definir? Errado, não é ele que define. Lembra que uma das suas incumbências é participar da elaboração da proposta pedagógica e não definir a proposta pedagógica. Letra B. Executar políticas educacionais em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação. Pessoal, políticas educacionais são ações que vão ser tomadas pelo órgão estratégico. Então, o professor, ele não tem essa atribuição de execução de políticas públicas, tá? Então, não pode ser a nossa letra B, de acordo com o que estabelece o artigo 13 da LDB. Letra C. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Aí sim, aqui nós achamos o nosso gabarito entre as 6 incumbências que o artigo 13 da LDB estabelece para os docentes, tá? E aí, eu vou até já deixar aqui para você, que você vai encontrar lá no vídeo que trata das incumbências de estabelecimentos de ensino, das incumbências dos docentes, na playlist que está aqui na descrição do vídeo sobre as aulas de LDB, aqui no meu canal, esse mnemônico aqui, ó. Pá, ela, se, zen, tá? Esse aqui traz as 6 incumbências dos docentes. E aí eu vou deixar para você completar esse mnemônico a partir de quando você assistir a aula lá na playlist de LDB, tá bom? Mas uma dessas incumbências é estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento. Belezinha? Bora avançar. Questão 9. Segundo a Lei 9394/96, LDB, a educação física integrada, a proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que 1. Cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas? Correto. Então, aquele aluno que tem jornada de trabalho igual ou superior tem as 6 horas, né, de trabalho, tem a prática da educação física facultativa. 2. Maior de 30 anos de idade. Esse aluno também tem a prática facultativa. Então, aqui está correto. 3. Estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Aqui, ó, também tá correto, tá bom? Por quê, pessoal? Porque se ele já está obrigado, dentro dessa situação específica, praticar a educação física, não é obrigatória ele, no estabelecimento de ensino, ter novamente uma prática da educação física, tá bom? 4. Tenha prole, ou seja, tenha filhos. Correto. Também, se ele tiver filhos, fica a esse aluno a prática da educação física facultativa. Assinale a alternativa em que apresenta a prática de educação física facultativa. Nós assinalamos como corretos os 4 itens que foram colocados na questão. Portanto, é o que está aonde? Na letra A. 1, 2, 3 e 4 são todas o quê?
possibilidades de facultatividade à prática. Lembrando que os estudos da educação física, para todos esses casos aqui mencionados, permanece sendo o quê? Obrigatória, tá bom? E você vai encontrar isso lá no artigo 26, tá? Que trata de toda essa organização curricular para a educação básica. Vamos lá, questão 10. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB/96, estabeleceu que a educação básica fosse constituída de 3 etapas, que são, letra A, educação maternal, infantil e fundamental, errado. Letra B, educação inicial, ensino básico e ensino médio, errado também, porque segundo a LDB, não são essas etapas que compõem a chamada educação básica. Letra C, educação inicial, ensino médio e intermediário, errado também. E, portanto, só restou o que está na letra D, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí sim, correta. Essas são as 3 etapas que integram, que compõem o primeiro nível da educação nacional, que é a chamada educação básica. Isso é outra coisa importante, é outro conteúdo recorrente, sempre cobrado, é essa organização da educação nacional. Essas nomenclaturas, níveis, etapas e modalidades são extremamente cobradas. Então, você precisa dominar a estrutura dessa organização. A educação básica está constituída de 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos lá, questão 11. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 69, a União aplicará anualmente nunca menos de, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendidas transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. E aí, toda vez que a gente falar de artigo 69, nós estaremos falando dos recursos financeiros destinados para a educação pública. Por quê? As famílias e os estudantes, eles não vão ter ônus, gastos, quanto à educação que é oferecida como direito, como dever, né, do Estado. Mas para que essa educação pública possa ser mantida, vai haver sim a destinação de recursos públicos para que ela possa, de fato, ser ofertada. E o artigo 69 traz aí os percentuais que deverão ser aplicados, tá? Então, na LDB, falou em recursos financeiros, vocês vão lembrar que vão estar contemplados a partir do artigo 69 os percentuais, tá bom? Então, vamos colocar aqui quais são esses percentuais? Vamos fazer o preenchimento dessas lacunas? Voltando lá no enunciado, a União aplicará anualmente nunca menos de quanto, pessoal? Letra A, 10 para a União e 20% para estados, municípios e Distrito Federal? Errado, não é esse o percentual. Letra B, 18 para a União e 25% para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aí sim, aqui é o que completa de forma correta as lacunas. Falou em recursos financeiros,
A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, tá? E os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, tá bom? Então, grava esses percentuais, eles são importantíssimos, eles são fundamentais quando o assunto são os recursos financeiros. Avançando, questão 12. Em conformidade com a Lei nº 9394/1996, LDB, sobre o direito à educação e o dever de educar, assinalar a alternativa correta. Letra A. Não é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Errado. Não pode ser o nosso gabarito. Por quê? Porque a letra A está dizendo que não é assegurado. Ao contrário, é assegurado o atendimento educacional. E quem traz essa prerrogativa, quem traz esse direito, né, à educação nessa condição é o artigo 4º-A da LDB. Letra B. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Ó, fatiando até aqui, está correto. Por quê? A gente está falando daquela educação que, além de gratuita, é obrigatória, ou seja, a que vai atender os estudantes dos 4 aos 17 anos, tá? Essa sim é a educação obrigatória que se constitui nesse direito público subjetivo. Continuando, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Tudo corretinho. Primeira quanto à segunda parte. Portanto, o nosso gabarito na questão 12 é o que está na letra B. E você vai encontrar isso lá na LDB no artigo o quê? 5º, tá bom? Mesmo que você não esteja sendo afetado pela não oferta ou pela oferta parcial dessa chamada educação básica obrigatória, você pode, tanto como cidadão, como outras instituições e instâncias, exigir que seja cumprido esse dever legal. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos para a nossa questão 13. Uma das atribuições do Estado é oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência. Aqui, ó, nós já vamos para uma estrutura de questões de itens de certo ou errado, e não mais de múltipla escolha, porque também a nossa proposta aqui é trazer para você as diferentes possibilidades que as bancas podem estruturar as suas questões de prova, tá? E aí, quem é que vai trazer essa atribuição para a gente como Estado ente federado? É o artigo o quê? Artigo 10 da LDB, trazendo qual é a atribuição dele em relação à oferta dessa educação. Portanto, a questão 13, ela está errada. E por que essa questão 13 está errada? Porque essas atribuições aqui, ou essa atribuição de oferecer a educação infantil em creche pré-escola e com prioridade o ensino fundamental, não é de Estado, e sim uma atribuição de município,
tá bom? É o município que vai ficar com essa atribuição. Portanto, questão 13, errada. Vamos lá, questão 14. Segundo a LDB, o PNE deve ser elaborado pela União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, com o objetivo de organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. E aí, galerinha, essa questão 14, a gente está falando de PNE, que é o nosso Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um documento que vai ser elaborado no nível estratégico, ou seja, ele vai contemplar aí e vai trazer tanto diretrizes como metas para toda uma educação nacional. Por sua característica estratégica geral, abrangente e ampla, cabe a quem elaborar este documento? A União. Portanto, a nossa questão está correta. Lembrando que, embora seja uma atribuição, todas as vezes que envolver os entes federados, sejam eles a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, a atuação em educação será sempre, olha aqui, ó, em regime de colaboração, tá bom? Portanto, questão 14, corretinha aqui pra gente. Vamos lá, questão 15. Segundo a LDB, a educação básica é obrigatória e gratuita, dos 5 aos 18 anos de idade. Errada, né, pessoal? Por quê? Amoras e amores, nós já vimos que quando se falar de educação básica obrigatória e gratuita, nós vamos estar sempre falando de estudantes que estarão na faixa etária dos 4 aos 17 anos, tá bom? Então, você tem que gravar não só a faixa etária, que é dos 4 aos 17, mas também qual corresponde o quê? A essa obrigatoriedade dentro da estrutura organizacional da educação. Então, iniciando na pré-escola e se estendendo por todo o ensino fundamental e sendo concluída onde? No ensino médio. Belezinha? Portanto, essa faixa etária mencionada na questão 15 deixou a questão errada. Vamos lá, questão 16. A educação é um dever do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o desenvolvimento do educando para a qualificação para o trabalho. Olha só, pessoal, essa questão ela tá errada, tá bom? E existe nela aqui um erro bastante sutil e você precisa se atentar. Por quê? Porque a LDB, lá no artigo 2º, eu vou botar aqui, ó, no artigo 2º, traz quais são os objetivos e finalidades da educação, que a gente coloca aqui com o mnemônico de PPQ, tá? Você vai ver isso bem bonitinho lá na minha playlist das aulas de LDB, que a descrição está aqui no canal para você, na descrição desse vídeo, para você depois acessar lá a nossa playlist. Quando a LDB fala sobre finalidades da educação, ela diz que é finalidade da educação o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, e não a qualificação, bota aqui, tem por finalidade o desenvolvimento do educando para a qualificação. Não. São coisas que se complementam, mas não estão
uma em função da outra, uma acontecendo para que a outra aconteça, certo? Portanto, cuidado com essa construção. Não é o desenvolvimento do educando para a qualificação para o trabalho. Portanto, a questão está errada. É um erro muito sutil, mas que você precisa estar atento a ele, tá bom? Questão 17. Segundo o artigo 1º da LDB, a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E aí, ó, tudo corretinho, tá bom? A educação abrange todos esses processos. E aí, o que mais é interessante é que a LDB traz aí a definição de educação, onde ela pode, deve e costuma acontecer, e logo em seguida ela vai afirmar, a LDB, que a educação que ela vai normatizar é aquela educação que vai se desenvolver aonde? Em instituições próprias do saber formal. Então, é importante que isso também fique definido, que a educação é algo amplo, que acontece e desenvolve em diferentes espaços, lugares e contextos sociais, tá bom? Mas que a educação que a LDB vai normatizar é a educação que vai ocorrer em espaços específicos próprios do saber formal sistematizado, tá bom? Vamos lá, questão 18. A liberdade de ensino e de aprendizado e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas são princípios cogentes. E aí, ó, isso aqui é algo que pode deixar você, inclusive, na dúvida, que às vezes as bancas costumam fazer. Trazer palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, cogentes. E aí, olha só que interessante, você que estuda, você que está aí se preparando, você que já está num caminho, numa trajetória aí de preparação para os concursos nas carreiras educacionais, sabe que estudar a LDB, o artigo 3º que trata dos princípios da educação nacional, que contempla aí os 14 princípios da educação, você já sabe, inclusive, se não sabe, deve saber, de cor, memorizado, decorado todos os 14 princípios. E aí você sabe que a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber é um princípio. Que o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas também é um dos 14 princípios. Mas você pode ficar na dúvida, né? São princípios educacionais cogentes? E aí, o que significa isso aqui, né? Nesse caso, pessoal, essa questão, ó, trocando o cogentes pelo seu sinônimo, cogente significa que é necessário, tá? Então, no caso, os cogentes, os princípios são necessários? Sim, porque são princípios norteadores. Portanto, a questão está correta, tá? E aí, qual que é uma dica de milhões que eu vou deixar aqui para vocês? Quando vocês forem se deparando com esses termos diferentes, com essas palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, vai anotando num caderninho de sinônimos, porque as bancas gostam de fazer isso. E se você não tiver essa ampliação de vocabulário, isso pode comprometer o seu item, tá bom? Nesse caso aqui, cogente significa necessários, portanto, os princípios, sim, são necessários para nortear a educação nacional. Questão correta. 19. A LDB determina que o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio.
Tais conteúdos, embora devam ser tratados em todo o currículo escolar, devem ser especialmente abordados nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. E aí, galerinha, tá certinho esse item, corretinho. É isso que traz pra gente o artigo 26A da LDB, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, artigo 26A da LDB, sobre o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, tá bom? O que você precisa se atentar e que às vezes é cobrado em outras questões de prova? Em vez de colocar que devem ser especialmente abordados, algumas bancas gostam de substituir o especialmente por exclusivamente nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Não, tá? Especialmente nessas áreas, mas não exclusivamente nelas, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá, questão 20. É vedado, vedado é proibido, é vedado aos sistemas de ensino manter cursos e exames supletivos. Completamente errado, né? É proibido? Claro que não. Muito pelo contrário, não é vedado. É, inclusive, recomendado que os sistemas de ensino mantenham cursos e exames supletivos. Para quem, pessoal? Para aqueles estudantes que não tiveram nem acesso ou não tiveram continuidade dos estudos na chamada idade própria, tá? Então, esse é vedado, deixou a questão errada. Bora para frente, questão 21. A educação, além do pleno desenvolvimento da pessoa, tem por objetivo a sua qualificação para o trabalho. Aí, voltando aí nas finalidades da educação, nesse caso, a questão está corretinha. Olha só, além de uma coisa, ela vai trazer ainda outras finalidades, ou seja, a educação, além do pleno desenvolvimento, tem por objetivo sua qualificação para o trabalho. Portanto, não é algo que está condicionado à existência de uma coisa para outra poder existir. São coisas que se complementam. Nesse caso aqui, de acordo com a LDB, tá certinho. Kessia, mas está faltando uma das finalidades da educação. Não importa. Nesse caso específico, porque não existe nada que diga que são somente essas duas finalidades, tá bom? Mas que são finalidades que a educação nacional vai ter como foco, tá? Então, portanto, aqui não há comprometimento, o item está corretinho. Vamos lá, questão 22. De acordo com a mais recente redação dada ao texto da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. E aí, essa questão está erradinha, tá bom? Por quê? Porque nós estamos falando de dever, então, se é dever, é o quê? Obrigação. E a obrigação constitui-se o quê? Uma obrigatoriedade. Lembra da obrigatoriedade? E quando a gente fala de obrigatoriedade, nós estamos falando de estudantes que estejam na faixa etária de quanto? Dos 4 aos 17 anos. E essa obrigatoriedade é uma obrigatoriedade dupla, ou seja, é uma obrigação do Estado em ofertar e é uma obrigação da família em matricular. É isso aqui, que a questão está trazendo. Então, se é dever dos pais ou responsáveis,
efetuar a matrícula das crianças a partir da chamada, o quê? Idade obrigatória. Portanto, aos 4 anos e não aos 6, como a questão trouxe para a gente, tá bom? Vamos lá, questão 23. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E aí a questão 23, ela tá certinha, tá bom? Quando a gente fala de currículo, a gente vai lembrar sempre, ó, vou botar aqui, ó, currículo. O currículo da educação básica, ou seja, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, é o que está aqui, né, na nossa questão. Ele vai ser sempre formado por duas partes que vão se complementar. Uma que é a base nacional comum e a parte diversificada. Prontinho, meus amores. Isso aqui é a constituição do currículo da educação básica, tá bom? Uma parte diversificada que vai, ó, se somar à base nacional comum curricular. Belezinha? Questão corretinha. Vamos para a questão 14. O acesso à educação básica obrigatória. Gente, ó, dica de milhões. Falou em educação básica obrigatória, você sempre vai lembrar da educação que vai ser ofertada dos 4 aos 17 anos. É direito público subjetivo, certinho. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Nós já vimos isso aqui, nós estamos reafirmando que a questão está corretinha, tá? A não oferta ou a oferta parcial dessa chamada educação básica obrigatória pode ser exigida por todos esses grupos aí citados na nossa questão. Belezinha? Questão 25, vamos lá. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 2018, a verificação do rendimento escolar observará alguns critérios. Assinale a alternativa correta quanto a esses critérios. Letra A. Não existe a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar ou possibilidade de avanços nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Errado. Não pode ser o nosso gabarito porque existe sim possibilidade de aceleração e de avanço também, tá bom? Então, portanto, letra A não é o nosso gabarito. Letra B. A oferta de estudos de recuperação é facultativa. Errado também, tá? A recuperação, ela é uma alternativa obrigatória. As escolas, os sistemas de ensino devem possibilitar aos estudantes a recuperação, tá bom? Letra C. A avaliação deve ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Verdade. Tem aqui, ó, fatiando, belezinha. Com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Errado, tá? É ao contrário. A avaliação, ela deve dar prevalência aos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Aqui inverteu, portanto, letra C
está errada. Letra D. Não há critérios nacionais para a verificação do rendimento escolar. Errado. Eu nem vou ler o restante, porque existem sim critérios. Errado. Qual é um dos critérios? O que foi mencionado, inclusive, na letra C, que há o critério da prevalência de aspectos qualitativos sobre quantitativos. Então, existe sim critérios. Quando a letra D diz que não há, deixou aí essa alternativa errada. Letra E. Para que haja a aprovação, é necessário que o aproveitamento seja concluído com êxito e que os processos de avaliação contínua e cumulativa sejam respeitados. Aí, ó, tudo certinho, tudo correto. Portanto, o gabarito da nossa questão 25 é o que está na letra E. Questão 26. Analise as alternativas que discorrem sobre artigos da LDB e considere a correta. Letra A. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da democracia e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos anteriores. Errado, né, pessoal? E por quê? Estudos anteriores deixou essa letra A como não sendo a possível de ser o nosso gabarito. Letra B. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Aí sim, aqui ó, é a alternativa correta, portanto, o gabarito da questão 26, letra B. Questão 27. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, pelo artigo 11, são incumbência dos municípios frente ao ensino, exceto, então, apenas uma não será das alternativas incumbência de municípios. Letra A. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, correto, é uma das incumbências dos municípios. Letra B. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, correto, cabe aos municípios essa sua incumbência. Letra C. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Aí, ó, errado. Isso aqui não é uma incumbência do ente federado município, e sim uma incumbência de estabelecimento de ensino. Prover meios, prover recursos, sejam eles materiais ou recursos também profissionais, para que os alunos de menor rendimento possam recuperar as suas aprendizagens. Portanto, a única aqui que não é incumbência do ente federado município é o que está na letra C. Vamos lá, questão 28. De acordo com a Lei Federal número 9394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ainda conforme o artigo 3º da referida lei, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre os quais está a letra A, consideração com a diversidade étnico-racial. Sim, pessoal, esse é um dos 14 princípios,
correto. Aqui a gente já identifica como sendo um dos princípios. Portanto, na questão 28, o gabarito é o que está na letra A. Só pontuando os erros das outras alternativas, a letra B diz que é valorização da liberdade e desapreço à tolerância. De jeito nenhum, né, gente? É apreço à tolerância. Na letra C, unicidade, ou seja, uma única coisa ou uma única possibilidade de ideias e concepções pedagógicas, não, a gente já sabe, inclusive, que o princípio é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Na letra D, gestão democrática nas instituições públicas e privadas, errado. O princípio da gestão democrática é um princípio obrigatório para as instituições públicas e não para as privadas, tá? E letra E, divulgação e apropriação do conhecimento científico imparcial. Errado, né? Porque é a divulgação da cultura, do pensamento, da arte e do saber, e não de um conhecimento científico imparcial. Esse princípio não existe, né? Nem de forma errada, ele não é princípio na educação, tá bom? Então, portanto, na nossa questão 28, gabarito é o que está na letra A. Belezinha? Questão 29. A respeito da organização da educação infantil, ó, então a gente está falando da educação infantil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que 1. Turno parcial de atendimento à criança de, no mínimo, 5 horas. Errado, né, pessoal? Ó, é 4 horas e não 5. Então, o item 1 está errado. Vou colocar aqui, ó. 1, errado. 2, vamos lá ver o 2. Carga horária mínima semestral de 600 horas. Errado também, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que a carga horária mínima anual, ela é de quantas horas? 800 horas, ok? Então, se a gente dividir esse período por semestre, ficaria, no caso, então, o quê? 400 horas por semestre e não 600. Portanto, o item 2 está errado. Vamos para o 3? Olha lá o 3. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Exatamente isso. Na educação infantil, a carga horária mínima exigida para a frequência é de 60% do total das horas, tá? Então, o item 3 está correto. O item 4, expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Correto, é direito da criança, é direito da família ter essa documentação, tá bom? Então, após a análise, quais estão corretas? A 3 e a 4. E a 3 e a 4 é o que está aonde? Na letra B. Portanto, o nosso gabarito, apenas 3 e 4 estão corretas. Belezinha, galerinha? Então, vamos avançar para a nossa questão 30. Sobre o dever do Estado com a educação escolar pública, o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional determina que ele será efetivado mediante item 1, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Correto, a educação infantil vai atender as crianças até 5 anos de idade. 2, vaga na escola pública de educação infantil mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar
2 anos de idade. E aí, meus amores, ó, neste caso está errado, tá? Por quê? Por conta da faixa etária, não é a partir do dia que completar 2 anos, e sim a partir do dia que completar 4 anos de idade, tá bom? 3, ensino fundamental noturno, exclusivo para aqueles que comprovarem estar inseridos no mercado de trabalho formal. Errado, tá? Porque não é exclusivo para esses estudantes, mas sim para aqueles que desejarem optar por essa oferta da educação, tá bom? Então, por isso está errado. E após essas análises, estão corretas o quê? Apenas o que está aonde? Na alternativa 1. É letra A, o nosso gabarito, tá bom? Vamos lá. Questão 31. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, trata, entre outras questões, das incumbências dos docentes, ou seja, dos professores, sendo uma delas a D, letra A, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Corretinho, tá? Aqui é sim uma incumbência de docentes. Vamos ver a letra B? Escolher os representantes de cada setor para participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Errado, tá? Primeiro que, para participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, não vai existir restrição dentre os elementos que fazem parte de uma comunidade escolar. Todos os sujeitos que compõem aquela comunidade escolar, por meio do princípio da gestão democrática, estão habilitados a participar da elaboração da proposta pedagógica, tá? Então, e caso exista uma seletividade, escolher pessoas já vai de encontro com o que a legislação determina, tá? Letra C. Determinar a sua própria carga horária. Errado. O professor, o docente, não tem essa incumbência. Dias letivos e horas-aulas já estão estabelecidos pela legislação. Cabe ao professor cumprir o que já está determinado, tá bom? E letra D, delegar a outros o zelo pela aprendizagem dos alunos. Errado, totalmente errado. É incumbência dos docentes zelar pela aprendizagem do aluno e não atribuir a outros, a terceiro, essa responsabilidade. Então, portanto, de todas as alternativas da nossa questão 31, o gabarito só pode ser o que está na letra A. É o único correto como incumbência de docentes, tá bom? Questão 32. Os princípios são mandamentos que ordenam que algo seja realizado. Desse modo, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 3º, aponte a opção correta sobre os princípios a partir dos quais o ensino será ministrado. Letra A. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Concepção pedagógica freiriana, tolerância com a diversidade étnico-racial. Letra A, ó, a concepção pedagógica freiriana não é um princípio estabelecido, portanto, letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B, liberdade de ser e estar no mundo não é um princípio, portanto, ó, dos 14 elencados no artigo 3º, a gente já pode descartar, porque liberdade de ser e estar no mundo não é princípio de acordo com a LDB. Letra C, concepção pedagógica freiriana. Mais uma vez, aparecendo essa concepção pedagógica, portanto, ó, letra C também não pode ser o nosso gabarito, tá bom?
Letra D, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ok. Isso aqui é um princípio, ó, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, existem diferentes possibilidades que podem ser adotadas como concepção pedagógica, tanto por um sistema de ensino quanto por escolas, e não determinar uma concepção específica freiriana, como as alternativas anteriores mencionaram, tá? Liberdade de ser e estar no mundo, opa, aqui não, tá? Isso aqui não é um princípio da educação nacional. Então, portanto, letra D também não pode ser o nosso gabarito, tá? E aí só restou a letra E. Vamos verificar se todos os princípios elencados estão de acordo com o artigo 3º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. A cultura, o pensamento, a arte e o saber é um princípio? Ok. Respeito à liberdade e apreço à tolerância também é um princípio. Então, tá ok. Consideração com a diversidade étnico-racial também é? Então, tá ok. Então, o nosso gabarito só pode ser o que tá na letra E, tá bom? Lembrando, o artigo 3º, ele traz 14 princípios, pessoal. Aqui foram mencionados apenas 3. Você sabe quais são os que vão ser cobrados em sua prova? Não. Então, qual é a sua obrigação? Saber os 14, tá? E para isso eu tenho uma dica infalível, um mnemônico muito bacana que pode te auxiliar. Onde é que você vai encontrar essa aula específica sobre o artigo 3º? Aqui no meu canal, tá? Na descrição desse vídeo tá o link da playlist de todas as aulas de LDB que foram ministradas aqui no meu canal, tá? Então não perde essa oportunidade não, tá bom? Porque princípio é cobrado em prova. Questão 33. No capítulo 5 da Educação Especial, a LDB, número 9394/96, regulariza que esta modalidade seja oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Da seguinte forma, letra A, a educação especial só será obrigatória a partir do ensino fundamental. Erradíssimo, tá? Letra B, encaminhar os alunos com deficiência para atendimento em salas especiais. Errado também. Não é preferencialmente na rede regular de ensino? Então, por que vai encaminhar os com deficiência para salas especiais? Errado. Letra C. O atendimento educacional será feito separando todos os alunos numa só turma para evitar a discriminação. Erradíssimo, né? Inclusive, se você no caso eu digo, se a instituição de ensino fizer essa separação, essa segregação, vai estar implementando aí uma forma discriminatória, tá bom? Letra D. Quando necessário, oferecer serviço de apoio especializado para atender às peculiaridades do público-alvo. Aí sim, corretinho que está na letra D, de acordo com a LDB. Lembrando, quem é o público-alvo da educação especial? São os educandos com deficiência, os com transtornos globais do desenvolvimento, os com altas habilidades e ou superdotação, tá bom? Então, portanto, questão 33, gabarito letra D. Questão 34, amoras e amores. Expresso no artigo 58 da LDB, Lei número 9394/96, os educandos que fazem parte da educação especial são aqueles que apresentam o diagnóstico de, letra A, deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Questão 34 já é o que está na nossa letra A, é o público-alvo, tá bom? Então, ó, grava, porque existe diferença entre o que é educação inclusiva e o que é educação especial. A educação especial é
uma modalidade que vai ter como público-alvo os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ok? Educação, desculpe, inclusiva é uma concepção de educação onde a educação especial está incluída, tá bom? Vamos lá. Questão 35. Consta no artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996, que a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Vamos lá. 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Correto, tá bom? Essa aqui, ó, é uma das possibilidades que a educação superior vai abranger, tá bom? 2. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processos seletivos, corretinho também, tá bom? Nós estamos falando aí que a educação superior abrangerá, tá? Tanto cursos quanto programas. 3. Vai abranger cursos e programas de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Correto também. E 4, cursos e programas de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Corretinho, tá bom? Então, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. No caso aqui, todas as afirmativas estão corretas, são, então, as que constam na letra E, tá? Todas as afirmativas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Questão 36. A LDB sistematizou a educação do país em níveis, etapas e modalidades, trazendo no artigo 4º que o dever do Estado com a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Por isso, dentre as alternativas são modalidades de ensino, exceto, e aí, ó, mais uma vez, a gente trazendo aquela estrutura da Organização da Educação Nacional que você precisa saber, que são, né, na verdade, os níveis, as etapas e as modalidades, tá bom? E aí, amoras e amores, prestando bastante atenção aqui, a questão está cobrando o que são as modalidades. Letra A, educação especial é modalidade? Ok. Aqui não é modalidade, é certo. Educação especial é uma modalidade, ok. Educação agropecuária é uma modalidade? De jeito nenhum, tá bom? Então, aqui nós já achamos o gabarito que educação agropecuária não é uma modalidade. Letra C, educação quilombola é modalidade? É. Educação profissional e tecnológica é modalidade? Também. E a educação bilíngue de surdos também é uma modalidade, inclusive a mais recente implementada pela legislação. Ok? Aqui, o que nós temos como modalidade ainda da educação nacional? A educação
básica do campo e não a educação agropecuária, que a banca tentou te confundir. A gente tem aqui a educação escolar indígena, educação à distância, educação profissional e tecnológica foi mencionada, tá? Então, nós temos aí, atualmente, 8 modalidades de acordo com a LDB, tá bom? Vamos lá, questão 37. Sobre o ensino do componente curricular de língua portuguesa, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9394/96, em seu artigo 21, parágrafo 1º, dispõe sobre sua aplicação nos currículos, visto que é de suma importância por ser a língua oficial. De acordo com a LDB, número 9394/96, assinale a alternativa correta. Letra A. Os currículos do ensino fundamental e do ensino médio devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Galerinha, aparece bem certinho, né? Mas esse aqui não pode ser o nosso gabarito. Por quê? Porque mencionou os currículos de apenas 2 etapas da educação básica, deixando de fora aí uma etapa que a lei contempla. Portanto, letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Aqui, ó, tá tudo corretinho quanto a essa organização curricular, tá? Por que que tá correto? Porque trouxe as 3 etapas que compõem a chamada educação básica. Portanto, na questão 37, o nosso gabarito só pode ser o que está na letra B. Nós já achamos, inclusive, tá bom? E se você prestar bastante atenção, a letra C traz novamente o ensino fundamental e médio e ainda traz aqui o ensino superior. A LDB não menciona essa tal organização curricular, tá? E na letra D, os currículos de educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio e incluem novamente o ensino superior. Esse nível que a LDB não traz contemplado lá no artigo 26, tá bom? Então, muita atenção para esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença aí, tá? Questão 38. A LDB tornou obrigatória e gratuita a educação básica, além de especificar quais etapas são contempladas: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é possível afirmar que, então, o que é correto? Letra A educação, dever único e exclusivo do Estado. Errado, porque a educação é dever do Estado e da família. Então, ele não pode ser único e exclusivo do Estado. Letra B. Não se faz obrigatório atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Errado também, né, pessoal? Por quê que tá errado? Porque não se faz obrigatório, é garantido, é assegurado, tá? Portanto, aqui está errado, não pode ser nosso gabarito. De acordo com o artigo 4º-A, é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação, tá? Letra C. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima à residência de toda criança a partir do dia que completar 5 anos de idade. Ó, errado, tá bom? Porque não é 5 e sim 4, tá bom?
Letra D. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade, de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada, para dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Ó, corretinho, tá? E aqui é importante porque isso aqui está contemplado no artigo 7º-A da nossa LDB. E o que aqui é bem importante a gente deixar claro? Que esse direito é dado ao estudante regularmente matriculado em instituição de ensino pública e privada e de qualquer nível, ou seja, tanto da educação básica quanto da educação superior, tá bom? E letra E, o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, independente da capacidade de cada um. Errado, né? Independente da capacidade de cada um, não, é o contrário. Mediante a capacidade de cada um, ok? Portanto, então, a única alternativa aqui correta é o que está na nossa letra B, que é o nosso gabarito, tá bom? Vamos lá, questão 39. O ensino religioso costuma ser um assunto polêmico, considerando a diversidade cultural e religiosa existente em nosso país. E a instituição do Estado laico, ou seja, sem uma religião oficial, Estado laico, embora seja relevante para trabalhar em sala de aula. Considerando o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale a alternativa correta. Letra A. O ensino religioso possui matrícula obrigatória. Aqui, ó, nós já vamos descartar. Letra A está errado, porque em relação ao ensino religioso, a matrícula será sempre o quê? Facultativa. Letra B. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo corretinho aqui na letra B. Desculpa, por quê? Olha que interessante, matrícula facultativa, formação básica do cidadão, escola pública de ensino que fundamental, ok? E quando a gente fala vedadas quaisquer formas de proselitismo, ou seja, proselitismo é doutrinação, tá? Então, tudo correto, gabarito da nossa questão 39 é o que está na letra B, de acordo com o que está disposto na LDB. Questão 40. Com relação às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, para o ensino médio, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras, V, ou falsas, colocando um F. Vamos lá. A sociologia e a filosofia são conteúdos integrantes da parte diversificada dos currículos. Aqui, ó, é falso, porque são conteúdos integrantes da Base Nacional Comum Curricular. É obrigatória a inclusão da língua inglesa ou espanhola nos currículos do ensino médio. Aqui também é falso, tá? Porque é obrigatória a inclusão da língua inglesa. A língua espanhola não é obrigatória, ela pode ser optativa desde que o sistema de ensino tenha condições em ofertá-la, tá? A avaliação processual e formativa dos alunos poderá incluir a modalidade online. E aqui, ó,
verdadeiro, tá bom? Porque a partir da Lei 9394, que trouxe aí a chamada reforma do ensino médio, a lei contemplou essa possibilidade, tá bom? Então, a avaliação processual e formativa dos alunos poderá incluir, sim, a modalidade online. As afirmativas são, respectivamente, falsas, quer dizer, falsa, falsa e verdadeira é o que está aonde pra gente aqui? O que está na letra E, ok? Gabarito, letra E. Vamos lá. Avançando, questão 41. Já estamos chegando próximo aí das 50 questões propostas para o nosso treino, para que você possa, de fato, passar em concurso nas carreiras educacionais, tá bom? 41. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, em seu artigo 24, estabelece que a avaliação do desempenho do aluno deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Corretinho, tá bom? É o que a gente chama aí de avaliação formativa. Questão 42. O chamado novo ensino médio passou a prever um currículo baseado em itinerários formativos diversos, não havendo mais a previsão de disciplinas de caráter obrigatório. Ó, galerinha, errado. E qual é a parte que deixou essa questão errada? A parte final, não havendo mais a previsão de disciplinas de caráter obrigatório, tá? Então, existe sim disciplinas que serão de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, além do que determina a obrigatoriedade nos itinerários formativos, tá bom? Então, portanto, questão 42 errada. Questão 43. A educação básica obrigatória engloba a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, ó, questão 43, certinha, corretinha. Lembrando que, pessoal, olha, isso aqui é bem importante. A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ela vai se constituir de duas fases. A fase que a gente chama de creche e a fase da pré-escola. Olha, a creche vai atender os Pokémons Baby de 0 a 3 anos. E a pré-escola, os Pokémons de 4 e 5 anos, ok? Presta bastante atenção nisso aqui. Quando a gente fala de educação básica obrigatória, é aquela que vai atender os estudantes dos 4 aos 17 anos. Portanto, a obrigatoriedade vai se iniciar aonde? Na pré-escola. E a creche, Kessia, é obrigatória? Não. Tá? Então, muito cuidado com isso. Ah, mas quando o governo, o Estado, por meio do ente federado, que tem a incumbência de oferecer creche, ofertar, vai oferecer de forma gratuita? Sim. Então, não confunda gratuidade com obrigatoriedade. A gratuidade vai ser sobre toda a educação oferecida pelo Estado, porque é um dever do Estado ofertar. Agora, a obrigatoriedade somente a partir dos 4 anos, iniciando na pré-escola. E essa obrigatoriedade se constitui tanto do Estado em ofertar vaga para todos, quanto da família em matricular os estudantes, tá bom? Então, muita atenção com isso. Questão 44. O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, é previsto como componente curricular
obrigatório da educação básica. Corretinho, certinho, tá bom? E aí, ó, quando a gente falar de educação básica, você vai lembrar, tá incluindo aqui nesse caso a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá bom? Então, esse componente curricular, arte, é obrigatório em todas essas etapas da educação básica. Questão 45. Na parte diversificada do currículo do ensino fundamental, deve ser incluído obrigatoriamente, a partir do 5º ano, o ensino de, no mínimo, 2 línguas estrangeiras modernas, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. Ó, errado, né, pessoal? São 2 erros importantes aqui. O primeiro é que não é na parte diversificada do currículo do ensino fundamental que a LDB regulamenta a oferta de uma língua, ok? E aí, com as alterações mais recentes da LDB, o que ficou estabelecido? Que a partir do 6º ano, e não 5º ano, 6º ano, será ofertada obrigatoriamente a língua inglesa, ok? Não existe mais aí uma língua estrangeira moderna. E sim, houve a especificação da língua inglesa a partir do 6º ano, tá bom? Então, muito cuidado com essas afirmativas que vão contrariando o que a LDB determina como sendo parte dessa organização curricular. Questão 46. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 31, a avaliação na educação infantil deve ser feita mediante o acompanhamento e o registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. E aí, ó, 46, corretinha, bonitinha, certinha. Vai existir avaliação na educação infantil? Sim, vai existir. Como que ela vai ser feita? Mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, ok? Mesmo que essa promoção seja a de acesso ao ensino fundamental. Questão 47. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação nos sistemas de ensino. Em cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal, a LDB dispõe, em seu artigo 9º, sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação, PNE, resguardando os princípios constitucionais, bem como incluindo o conceito de gestão democrática. O Plano Nacional de Educação aborda questões, concepções e metas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à gestão democrática. Questão 47, tudo certinho, tá bom? Lembrando que o artigo 214 traz aí quais são estabelecidas ali as diretrizes obrigatórias que todos os planos devem ter, e a cada decênio são estabelecidas diretrizes e metas de acordo aí com a melhoria, visando, na verdade, a melhoria da qualidade do ensino e da gestão democrática. Questão 48. No Brasil, a educação básica no nível fundamental deve ter carga horária mínima anual de 1.800 horas. Ó, aqui eu já vou fatiar e já vou marcar com vocês que a questão 48 ela está errada, tá? Porque a LDB ela estabelece como carga horária mínima anual,
para o ensino fundamental e para a educação infantil, 800 horas e não 1.800, tá bom? Outro erro aqui, distribuídas por um mínimo de 300 dias. Errado, né? A carga horária vai ser de 800 horas, no mínimo 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias, tá bom? Vamos lá, questão 49. No Brasil, a organização da educação básica deve ocorrer seguindo um padrão único nacional, sem adaptações na forma ou no método e sem considerar as particularidades de cada região ou a cultura local, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Errado, né, pessoal? A gente sabe que a educação, ela vai poder, sim, contemplar as peculiaridades, vai poder se adaptar, ou seja, ter o seu calendário escolar adequado às peculiaridades da região, cultura, economia e do próprio educando. Portanto, todas o que está aqui afirmando ao contrário deixou essa questão errada. E para a gente finalizar, a questão 50, o dever do Estado com a educação escolar pública limita-se à garantia de oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito. E aí, ó, questão errada, o limita-se já deu aqui para gente um alerta, né? Porque trouxe uma restrição, e a gente sabe que aqui, ó, preste bastante atenção, a educação escolar pública, gratuita, ok? Então, a gente está falando dessa educação que é um dever do Estado, e ela vai se estender aos diferentes níveis, etapas e modalidades, e não vai se restringir ao ensino fundamental. Por essa razão, essa questão está errada, tá bom? E aí, ó, nós finalizamos mais essa aula, na verdade, que foi direcionada à resolução de 50 questões para você que quer passar em concurso nas carreiras educacionais. Dominar LDB, dominar legislação educacional é o seu dever. E nós trouxemos aqui 50 questões que vão te ajudar com isso, tá bom? Então, reveja esse vídeo, compartilhe com o número maior de pessoas possíveis. Se ele foi relevante, importante para você, não deixe de dar o like. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe aqui conteúdos de qualidade, relevantes, que vão te auxiliar na sua preparação. Até uma próxima oportunidade, bons estudos e até mais.